Senhoritas, vamos agora fazer comparações, comparar projetos. Né? A gente já sabe definir através das ferramentas, né, qual é a viabilidade ou não de um determinado projeto de investimento. Então eu sei se o projeto A é bom, eu sei se o projeto B é bom ou é ruim, eu sei se o projeto C é bom ou é ruim através do VPL, TIR, emitir, payback, essas coisas. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que você tenha uma coleção de projetos possíveis, o A, o B, o C, o D, aí vai, né? Vamos limitar aqui, né? E você precisa definir qual vai passar no meu funil aqui, ou seja, qual deles vai ser escolhido. Bom, primeira coisa que você vai fazer, vamos supor que, obviamente, você vai fazer uma análise individual, vai verificar, por exemplo, que o projeto A, o projeto D e o projeto C, por exemplo, são bons projetos porque possuem viabilidade econômico-financeira. E o projeto C, com base numa TMA qualquer que você tenha colocado aqui, né, o projeto B não é aprovado. Muito bem, se isso é verdade, então você tem o projeto A, o projeto C e o projeto D aqui colocados. Qual? Né? Qual deles, né, você vai escolher? Bom, nessa situação eu preciso definir primeiro se eles são dependentes ou independentes. Né? Se eles são independentes, vamos dizer assim, né, vamos colocar aqui independentes, 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 vamos colocar aqui. Se eles são independentes, basicamente eu posso escolher qualquer um deles na sequência que for, ou mesmo os três, que não tem problema nenhum. Né? Se eu, por exemplo, o projeto A é um projeto que trabalhe na melhoria do setup da máquina X. Tá? O projeto C seria a eficiência energética do processo Y. E o projeto D, por exemplo, seria o aumento do conhecimento do pessoal sobre Seis Sigma. Sei lá, qualquer coisa. Tá? Independente disso, tá? Ou seja, de maneira independente, eles podem ser executados ou individualmente ou, vamos dizer assim, em qualquer sequência, e aí não tem problema nenhum. Agora, também é possível que eles sejam dependentes. Tá? E aí cabe talvez uma análise um pouquinho maior. O que é o tal da dependência? Então, são eles dependem, são dependentes. Vamos colocar aqui, ó, dependentes. Se eles são dependentes, certo? Aí eu preciso verificar o seguinte: dependente em que sentido? Por exemplo, eles podem ser sequenciais, né? Eu preciso que o projeto A seja executado antes do C, por exemplo. Então, o A primeiro e depois o C, ou o C primeiro e depois o A, ou o D tem que ser executado por último, independente de qualquer. Ou seja, eu preciso entender essa questão. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso também não torna a análise talvez um pouco mais complicada. Pode ser feita com certa tranquilidade. Agora, uma questão é quando eles têm a seguinte situação: eu preciso escolher um deles, ou seja, eles são chamados mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos, indicam indica um projeto que precisa ser escolhido entre a seleção que eu tenho. Por exemplo, se eles são mutuamente exclusivos, eu posso escolher ou o A e tenho que deixar de lado o C e o D, ou eu tenho que escolher o C, ou, né, deixando de lado o A e o D, ou eu escolho o D. Ou seja, qual é dos três aquele que eu vou escolher? Eu só posso escolher um deles. Né? Só um escolhido. Se só um é escolhido, né, qual é vamos dizer assim, a maneira pela qual eu vou escolher? Ou seja, será que eu vou usar o VPL?
Será que eu vou usar a TIR? Será que eu vou usar o payback? Seja simples ou descontado? Ou será que eu vou usar a emitir? Qual ferramenta é melhor? Suponha que, obviamente, eu calculei o VPL, calculei a TIR, calculei o payback, calculei a emitir para os 3 projetos. Qual é a ferramenta que vai me dar mais informação? Que vai me permitir dizer este é o melhor projeto? Será que é o payback? Será que é emitir? Será que é o menor tempo? Ou seja, um projeto com retorno mais rápido? Ou será um projeto com maior rentabilidade? Então aqui eu tenho, obviamente, maior rentabilidade é melhor, menor tempo é melhor, a TIR eu não sei e o VPL maior é bom. Por que a TIR eu não sei? Porque a TIR é uma questão, vamos dizer assim, que não faz muito sentido ser maior ou menor. Eu já vou discutir melhor essa questão. Vamos focar então em termos de VPL, payback e emitir. O VPL indica mais valor. Quanto mais valor, melhor. O payback significa menor tempo, menos tempo. Menos tempo, melhor para o projeto. E emitir, mais rentabilidade. Mais rentabilidade, melhor para o projeto. Ou seja, em tese, eu tenho essas 3 abordagens aí para falar. Mais valor, menos tempo e mais rentabilidade. Agora veja, se eu for pegar, vamos pegar essas 2 abordagens aqui, de tempo e de rentabilidade. Claro que um projeto com menor tempo é melhor, do que um projeto com mais tempo. Isso acho que fica claro. Agora, a questão é, eventualmente, um projeto que retorna em menos tempo não necessariamente quer dizer que seja melhor que um projeto que retorne em mais tempo. Sob o ponto de vista econômico, ou seja, eventualmente eu posso ter uma situação qualquer em que, por exemplo, vamos pegar aqui, o VPL do A seja menor. Opa, vamos fazer mais bonitinho aqui. Seja menor que o VPL do C, por exemplo. Ou seja, qual é o melhor projeto? O A. Agora, o payback descontar, o C, na verdade, né? O C, desculpa, tinha dito o A. Na verdade, o C é melhor do que o A. O payback descontado de A, agora, vai continuar sendo menor que o payback descontado do C. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação aqui que esse VPL sendo maior é melhor e esse payback aqui sendo menor é melhor. Qual das 2 situações eu vou utilizar como base para tomada de decisão? Quando eu falo de payback, obviamente, para a empresa, significa retorno antes do tempo. Para ela é interessante. Agora, observe que não necessariamente um projeto com menor retorno significa maior ganho. Então, vamos dizer assim, o retorno em termos de tempo pode ser utilizado como ferramenta em momentos, por exemplo, em que você tem mais incerteza, em momentos em que a política econômica ou a questão política, de uma maneira geral, tá incerta, né? Por exemplo, períodos véspera de eleições, quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, aquela história toda, normalmente as empresas ficam menos propensas a riscos. Nessa situação, elas acabam tendo, vamos dizer assim, a aprovação de projetos com menor tempo, de retorno. Agora, normalmente em situações normais, ela vai buscar sempre aumentar patrimônio, ganhar mais dinheiro. Então, normalmente, o VPL é uma ferramenta que gera, um resultado melhor, eventualmente. Agora, você pode ter também uma emitir, vamos colocar em preto aqui, uma emitir do projeto A, por exemplo, sendo maior que a emitir do projeto C. Será que é possível eu ter essa condição aqui, tá? Eu ter uma emitir maior e um VPL menor? Claro que é possível, porque veja, se você pensar assim, vamos imaginar o seguinte, imagine que você tenha a seguinte situação, 1.000 aqui sendo aplicado
Zero. E ao final de um ano você tenha 1.800. Ok? Qual é a rentabilidade desse projeto? Em um ano você tem 80% de rentabilidade, certo? Ou seja, é um projeto cuja emitir ou a rentabilidade dele é bastante boa. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine você tem agora um projeto de, sei lá, 500 mil, 500 mil, né? Vamos colocar K aqui, ou seja, 500 vezes maior que esse aqui. E você tem aqui, por exemplo, 700 ao final de um ano, tá? Qual é, vamos dizer assim, o ganho que você teria, tá, em relação a esse projeto aqui, né, caso você tenha que, né, comparar os dois? Veja que a rentabilidade desse projeto aqui é na realidade quanto? Tá? Calcula para mim. Se você for ver, né, depois que tenha calculado, você vai ver que isso aqui vai dar 40% ao ano. Ou seja, esse projeto aqui dá 80 e esse projeto aqui dá 40. Agora, se você calcular o VPL disso daqui, ó, não vamos nem se preocupar muito. Quanto é o ganho que você tem aqui? 200 mil, vamos dizer assim, sem se preocupar muito. 200 mil. E aqui, né? 0,800 mil vai. Porque é 800, né? 800 aqui, se eu fizer em cada 0,800. Ou seja, esse aqui gera um ganho na casa de nenhum e esse aqui na casa de 200. Ou seja, esse é um projeto com um volume de investimentos completamente diferente desse. Essa é uma situação, vamos dizer assim, que não dá para comparar. Tá? Então vejam, a rentabilidade ela é interessante, só que ela é perigosa porque às vezes você pode se confundir em termos de importância. Claro que 80% é bom e 40%, né, é menos do que 80%. Ou seja, esse projeto aqui gera mais rentabilidade que esse. Só que, obviamente, que não dá para comparar esses dois projetos aqui. Tá? Então, essa é uma situação que realmente pode acontecer. Então, quando eu comparo rentabilidade, vamos colocar aqui, rentabilidade, e comparo tempo, eu preciso tomar um cuidado. Não que seja ruim ou que seja errado comparar, tá? É possível, desde que você tome cuidado. Pense em relação a esses aspectos e como isso pode ser relativamente problemático caso você esteja comparando projetos de volume diferente, como 500 mil, né, e 1.000 aqui, tá? Então não dá para comparar, né, apesar das rentabilidades serem facilmente identificáveis, mas esse projeto aqui não dá para comparar com esse outro. Tá? Então, rentabilidade e eventualmente tempo podem ser problemáticos em relação a isso. Então, o tempo, em termos de payback, também pode acontecer e pode gerar essa mesma interpretação equivocada. Tá? Agora, bom, se a rentabilidade e tempo são basicamente possíveis de serem utilizadas, mas eventualmente podem gerar problemas, o que falar do valor? Né? Como é que eu posso comparar projetos de valor, né, usando o VPL? Né? Como é que eu posso comparar? Será que o projeto com maior VPL ganha? Normalmente sim. Só tem um porém. É preciso observar alguns detalhes que a gente vai ver no vídeo específico, onde eu vou falar especificamente sobre a questão do VPL, ok?